Restauração de Israel. A vinda do Senhor nessa ocasião não será somente para a destruição dos poderes dos gentios, mas também para a libertação do remanescente judeu fiel e para a restauração das 10 tribos perdidas de Israel. A restauração de Israel acontecerá em duas fases. Primeiro, os judeus, as duas tribos, Judá e Benjamim, que terão passado pela grande tribulação na terra, serão restaurados ao Senhor. Então, as 10 tribos que estão dispersas nos 4 cantos da terra retornarão para serem restauradas ao Senhor. Em toda referência, judeus são mencionados primeiro. Nota, assim como na história, quando Deus, após haver julgado a Babilônia, que manteve seu povo cativo, fez com que fossem libertos do seu cativeiro e restaurados à sua terra. O mesmo acontecerá por ocasião da queda da besta, o líder da Babilônia política de Apocalipse, e do anticristo seu império, e do anticristo e seu império. Seguida a libertação dos judeus, nota, Davi, que é um tipo de Cristo, foi reconhecido como rei primeiro por Judá, as duas tribos, e então mais tarde pelas outras tribos de Israel. Só depois de ele haver sido ungido rei sobre todo Israel, é que saiu a liderá-los em uma conquista vitoriosa sobre os seus inimigos. Na profecia, é mantida a mesma ordem. Quando Davi retornou ao seu povo, após ter sido rejeitado por eles, Judá foi o primeiro a encontrá-lo em Gilgal, o lugar do juízo próprio. Assim será no futuro. Quando Cristo voltar, os judeus se arrependerão e serão os primeiros a serem restaurados a ele. Irmão, só um momentinho aqui que a tela ficou um pouquinho grande, aí eu tenho que virar a cabeça, toda hora eu perco onde eu parei. Só um momento. Fica ruim para vocês lerem assim? Fica, né? Um pouquinho pequeno. Acho que assim tá bacana. Continuando. Os judeus se arrependerão e serão os primeiros a serem restaurados a ele. Somente mais tarde as 10 tribos serão restauradas. Enquanto o Senhor estiver julgando a Confederação Ocidental e o Rei do Norte, ele aparentemente estará se ocultando da vista dos judeus, embora o Ocidente vá vê-lo em todo o seu fulgor. Sua vinda nessa ocasião é mencionada como numa nuvem, surgindo o ocultamento parcial de sua pessoa para os judeus. O Senhor será visto sobre o Monte das Oliveiras com o propósito de restaurar os judeus e mais tarde as 10 tribos. Sua vinda nessa ocasião é citada como sobre as nuvens, o que implica uma aparição pública completa. Quando os pés do Senhor tocarem no Monte das Oliveiras, farão com que este se fenda em duas partes, formando um grande vale para o ocidente e para o oriente. O Senhor se revelará aos judeus em uma manifestação quieta e íntima. Essa manifestação, em privacidade, acontecerá somente entre o Senhor e os judeus, as duas tribos, Judá e Benjamim. Aqueles que irão vê-lo atuarão como mensageiros ao resto do remanescente. Irão pelas montanhas, onde muitos estarão escondidos, a fim de revelar as boas novas da sua volta a Jerusalém. O remanescente sairá de seus esconderijos e seguirá em direção
ao vale formado pelos pés do Senhor. Os judeus que farão parte daquele remanescente olharão para aquele a quem eles passaram e se lamentarão de arrependimento. Eles assumirão a culpa pelo sangue, por haverem crucificado o Senhor da glória, e serão a ele restaurados. Chorarão por seus irmãos das tribos perdidas de Israel. O Senhor os confortará com a promessa de que eles voltarão. O Senhor reunirá as 10 tribos perdidas de Israel de volta à sua terra. O Senhor enviará os seus anjos para reunir seus eleitos dentre as tribos de Israel. Um grupo bem grande virá de todos os países do mundo, de lugares tão distantes como a China. Sinim. A China também é conhecida com esse nome na Bíblia, né? Sinim. É que dá a referência dela. E em partes da Rússia, Mesec. Todos os judeus remanescentes, das 2 tribos, que ainda não estiverem na terra, chegarão primeiro e serão restaurados ao Senhor. O remanescente de Judá, os judeus, também serão usados como mensageiros ou instrutores para as tribos dispersas de Israel. As tribos de Israel virão chorando, quebrantadas em seu espírito, após seu longo exílio de quase 2.800 anos. O braço do Mar Vermelho, os braços ocidental e oriental do mar, que formam a Península do Sinai, as 7 correntes do Nilo, do Rio do Egito, uma pequena corrente de aproximadamente 45 quilômetros a leste de Suez, se secarão para abrir uma passagem ampla e fácil às tribos que retornarão. As necessidades das tribos de Israel em seu retorno serão supridas por alguma das nações gentias que as bajularão por influência do poder e a glória do Senhor, que então será manifestado na terra. Eles virão em cavalos, mulas, camelos, carros, carroças e em navios. A volta das 10 tribos à terra de Israel será bem rápida, à medida que os anjos forem reunindo os eleitos de Israel. Virá também uma multidão misturada com as tribos. O Senhor trará para o deserto as fronteiras da terra, as tribos que estiverem voltando, e as peneirará. Os rebeldes, aqueles sem fé, serão tirados dentre eles, e aqueles que têm fé serão introduzidos na terra para voltarem à companhia de seus irmãos judeus. Vou fazer uma pausa aqui, se algum irmão quiser comentar aí. Existe uma clara analogia entre a jornada dos filhos de Israel do Egito a Canaã e a jornada das tribos que voltam para a sua terra após a tribulação. Muitos dos profetas relacionam ambas ocasiões. Leia Isaías, né, aqui está dando as referências. Os filhos de Israel empreenderão sua jornada. Os filhos de Israel empreenderão sua jornada saindo do Egito, um tipo do mundo, passando antes pelo deserto, o lugar de provas, onde muitos que tinham um coração mau de incredulidade caíram, indo até Canaã, a terra prometida. As tribos de Israel que retornarão no dia vindouro também sairão de todas as partes do mundo, passando pelo deserto, onde serão provadas,
para serem, então, introduzidas na terra prometida. Nos dias em que, acho que é Josué, né? Os dias em que Josué guiou os filhos de Israel para a terra de Canaã, seus corações não estavam retos para com Deus, e por isso perderam a posse dela. Mas no dia vindouro, eles terão um novo coração e um novo espírito, tendo a lei de Jeová em suas entranhas, sendo nascidos de novo, e possuirão para sempre a terra prometida. Quando as tribos que retornam virem o Senhor, irão perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? O Senhor responderá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos, os judeus. Eles não estavam na terra no tempo da crucificação, como estavam os judeus, e, consequentemente, a culpa de crucificarem a Cristo não estará em suas consciências. Serão, porém, culpados de estarem sobre a maldição, por haverem violado a lei de Jeová, e serão restaurados ao Senhor. Nota: o arrependimento dos judeus e o das 10 tribos serão diferentes. Os judeus rejeitaram a Cristo e irão receber um anticristo. As 10 tribos de Israel não são culpadas de nenhuma dessas coisas. Os judeus trarão sobre si a culpa do sangue pela crucificação de Cristo, pois são culpados de sua morte. As 10 tribos, porém, são culpadas de terem violado a lei de Jeová. Levarão a culpa disso diante do Senhor. Havendo sentido sua consequência, na sua dispersão por todo o mundo. A nação de Israel, todas as 12 tribos, nascerá de uma só vez. O Senhor fará um novo concerto com Israel, as 12 tribos, que durará para sempre. A todas as 12 tribos de Israel será dado um novo coração e serão obedientes à lei de Jeová. Toda inimizade será removida e habitarão pacificamente juntos. As 10 tribos, chamadas de Efraim e os profetas, não terão inveja dos judeus, Judá. E os judeus não irão mais irritar as 10 tribos. A boca de Israel, as 12 tribos, né, agora, se encherá de riso e suas línguas com cânticos, quando juntas se regozijarem. Tem as palavras que não saem não, irmãos. As tribos de Israel, ao retornarem, encherão de tal maneira a terra que não haverá espaço para todos. Serão como a areia do mar, que não pode ser medida ou contada. À medida que a indignação continua, Gog, Rússia, e suas vastas hordas, a grande Assíria em sua derradeira forma, ao ver as 12 tribos de Israel descansando em sua terra, virá do extremo norte na tentativa de derrubar o reino de Jesus Cristo em Israel. Pode-se referir a isso como o segundo ataque dos assírios. O Senhor aproveitará essa ocasião para fazer com que os exércitos de muitas outras nações do mundo venham com eles. Gog, Rússia, irá liderar esse ataque final. As notícias das hordas que se aproximam, lideradas por Gog, Rússia, chegarão aos ouvidos de Israel, recém-reunido, e eles clamarão ao Senhor para que o salve. O Senhor, então, em Sião, não permitirá que a cidade de Jerusalém seja mais uma vez tomada. O Senhor encorajará Israel a confiar nele como seu abrigo. A incontável
hoste de exércitos, ao se aproximar, cobrirá tudo como uma nuvem. O Senhor permitirá que ocorra repentinamente um massivo terremoto que irá acabar com o plano de batalha do exército invasor. Pavor e confusão se espalharão por suas fileiras. O tumulto se alastrará e os exércitos, em pânico, entrarão em luta entre si, né, uns contra os outros. O mesmo exército, né, eles vão começar a lutar uns contra os outros. Ao mesmo tempo, o Senhor ocasionará algumas outras catástrofes naturais, como pestes, saraivas, trombetas de água e fogo, que acompanharão o terremoto. O Senhor também bramará de Sião quando vier pisar o lagar da ira de Deus. Este é o juízo da vindima, o lagar. Gog, Rússia, que estará então na liderança do ataque, cairá nas montanhas de Israel. Apocalipse 14, 17 a 20. Aqui está dando as referências, né? 5/6 do exército de Gog, Rússia, serão destruídos. Alguns tradutores dividem em 6 partes. Continua aqui. O Senhor, em feroz indignação, esmagará as fileiras de seguidores de Gog, conforme ele for avançando pela terra de Jerusalém, até a região de Edom, distante cerca de 320 quilômetros. Edom, provavelmente parte da Arábia, será o lagar das nações que seguirem Gog. Em sua ira, o Senhor debulhará os pagões, em sua fúria os calcará. A carnificina dos exércitos será tão grande que o sangue derramado chegará aos freios dos cavalos. Esse será o dia da vingança do Senhor. O fedor de seus cadáveres subirá da terra e os abutres descerão dos ares para comer suas carnes. O Senhor enviará também um fogo devorador e um grande redemoinho de vento sobre os incrédulos na terra da Rússia e muitos lugares distintos. A matança empreendida pelo Senhor se estenderá de uma a outra extremidade da terra. Os gentios que forem, então, espalhados pelos juízos desoladores do Senhor, voltarão às suas terras e às distantes partes do mundo para declararem a glória do Senhor. Todas as nações ouvirão e temerão e ajudarão qualquer israelita remanescente a retornar à sua própria terra. Irmãos, dá uma paradinha aqui se algum irmão quiser comentar. Lembrando, irmãos, que tudo que a gente está falando, né, sempre a gente para em algum versículo, né, que o irmão Bruce está citando, né, igual esse exemplo aqui, né. Ele está falando isso aqui porque isso aqui que ele disse está citado aqui nessas referências. A gente combinou de não ler as referências, né, para ficar mais didático e a gente conseguir mais fluidez também, né, na leitura, mas os irmãos não deixem de olhar, viu, depois com calma os versículos, cada um dos versículos, reler esse trecho aqui, né, é importante para a gente conseguir entender, porque é muita coisa. Só para dar mais uma clareada, aí a gente, esse parte aí está falando da restauração de Israel. A gente sabe que Israel, né, ele é formado pelas 12 tribos, né? Nós temos Abraão, Isaac, Jacó, e a partir de Jacó, né, nasceram 12 filhos a Jacó, e essas 12 filhos aí formaram as 12 tribos
de Israel, que Jacó é Israel, né? O Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. E Israel, daí veio as 12 tribos, que a gente conhece. E algum tempo depois, quando eles já estavam lá na terra prometida, né? Depois de ser escravo lá, né? Ainda não eram nação, ainda eram apenas tribos, apenas um povo errante, né? Na terra prometida, eram apenas peregrinos, viviam em tendas e tudo mais. Depois foram escravos no Egito, e depois, né, foram libertados do Egito, passaram pelo deserto, 40 anos no deserto, para depois entrar na terra prometida, e lá, né, foi dividida a terra, e entre as tribos, que eram os 12 filhos de Jacó. Até mesmo nessa entrada da terra, o irmão Brucento citou aí, eles não foram, vamos dizer assim, fiéis, ou não tiveram fé, né? Foram incrédulos, porque eles eram para ter tomado toda a terra e expulsado todos os inimigos de Deus ali, aquelas tribos, aquelas nações que viviam ali na terra prometida. Deus estava dando as terras à tribo de Israel, as suas 12 tribos ali, e eles tinham que expulsar todos aqueles povos dali. Primeiro, eles não expulsaram os povos. Segundo, eles não tomaram toda a terra, né? Então, não fizeram isso. Não tiveram fé ou creram naquilo que Deus disse a ele, que a terra era deles e que eles deveriam tomar, e por isso aí eles falharam também nisso. Depois de algum tempo, eles sem nenhum tipo de rei, né, porque todas as nações tinham reis, tinham, né, seus monarcas, vamos dizer assim, e depois de um tempo sem ter rei ou monarca, no caso o homem, né, aqui, que tinham, né, tinham o Senhor, Jeová, eles pediram um rei, e aí a gente sabe toda a história, né, que veio o primeiro Saul, que foi um rei lá, né, que eles escolheram. Depois veio Davi, que é um rei que o Senhor, né, segundo o coração de Deus, que o Senhor mesmo escolheu ali, Davi. E Davi é da tribo de Judá, então a tribo de Judá passou a ser a tribo real, ou seja, da tribo de Judá vem a linhagem real ou dos reis de Israel. E depois do reinado de Salomão, filho de Davi, né, veio o filho de Salomão, Reboão, se não me engano, e começou a reinar sobre Israel, e ele não ouviu, né, não ouviu a direção ou a vontade de Deus para estar reinando sobre Israel, fez a sua própria vontade, e aí incitou as outras 10 tribos à rebelião, e 10 tribos se separaram sobre a liderança de Jeroboão, que levou essas 10 tribos e criou um novo reinado ali, né, sobre ele como rei, e aí virou as tribos, o reino de Israel ali. E Judá e Benjamim continuaram na terra de Judá, no lugar realmente verdadeiro lá de adoração, que era lá em Jerusalém, né, em Judá. Mas as outras 10 tribos ficaram separadas, e esse rei aí, Jeroboão, para as outras 10 tribos não irem para Jerusalém adorar, criou locais de adoração lá em Israel, né, nos outros lugares lá de Israel. E o Senhor se indignou muito com eles, mandou juízes, mandou profetas, né, para poder chamar a atenção deles, né, daqueles reis e tudo mais. Alguns fizeram a vontade do Senhor, outros não. Mas, enfim, por causa dessa toda a incredulidade do povo de Israel, e por não seguirem a lei dada a eles, né, por Moisés, eles foram idólatras, né, eles fizeram muitas abominações perante o Senhor, né. Essas 10 tribos aí, elas foram
dispersas, ou seja, né, primeiro foram levadas, veio uma outra nação, né, que o Senhor usou, a nação de gentios aí, não sei se foi a Síria, eu não lembro qual foi, e veio e dominou ali aquela terra, pegou aquele povo todo e levou e dispersou pelo mundo todo. Então, as 10 tribos de Israel, né, elas estão até hoje, então desde aquela época lá, até hoje dispersas pelo mundo. Ninguém sabe onde estão essas 10 tribos, né, seus membros, seus filhos aí dessas tribos, estão todos espalhados pelo mundo todo. E eles não sabem onde estão. Restou a tribo de Judá e Benjamim, que continuava lá na terra de Israel, mas eles também não foram fiéis a Deus, também permitiram idolatria e outras coisas mais, não obedeceram aos mandamentos, à lei dada a eles, e também eles foram feitos cativos, né, pela Babilônia lá. O Nabucodonosor veio, levou eles cativos, a gente sabe toda a história. Depois eles retornaram para a terra para reconstruir o templo e tudo mais. Então, até hoje, o que nós conhecemos como Israel hoje, na verdade, é as 2 tribos de Judá e Benjamim. Aí se fala judeu porque a tribo de Judá é a principal tribo, é a tribo de onde vem a linhagem real, né, do Messias e tudo mais. O Senhor Jesus, quando veio a este mundo, né, ele é um judeu, nascido, né, da linhagem real ali de Davi. José é da linhagem real de Davi. Então, o Senhor Jesus foi um judeu, né, nascido entre ali os irmãos dele ali, por isso que Jesus chama dos irmãos, né, ali, relativo a essa questão da terra, da nação ali, né, judaica, e ele é um judeu. Por isso que a palavra diz, veio para o que eram os seus, e os seus o rejeitaram. E foi o povo judeu ali naquela época, que rejeitaram o Senhor Jesus e matou. Então, Israel, depois acho que em 1942, não sei quando, porque o povo de Israel, depois de ter matado o Senhor Jesus Cristo, né, crucificado ele e morto, o Senhor deixou de tratar com Israel. É o que a gente sempre tem falado aqui, explicado aos irmãos, né, sobre essa questão da dispensação. Até aquele momento ali, até quando o Senhor Jesus veio, o Senhor, Deus, e claro, o Senhor Jesus estava tratando com o povo dele, o povo de Israel, que é representado ali por Judá e Benjamim, né, ali estão os judeus. Vale lembrar que Paulo, por exemplo, era um benjamita, né? Ele era da tribo de Benjamim. Então, era a tribo de Judá e Benjamim, mas fala judeu porque é a principal tribo. Então, eles rejeitaram, crucificaram, mataram o Senhor, e depois que o Senhor ressuscitou, e depois que foi dado o Espírito Santo, né? Foi dado o Espírito Santo aos discípulos de Jesus, aqueles que creram em Jesus Cristo, e como Senhor e Salvador, ali se iniciou, né, a igreja, o batismo com o Espírito Santo, inicia-se a igreja, e Deus agora não estava mais com o povo judeu, estava agora com um povo celestial chamado, né, igreja, né, que é o corpo de Cristo. E ele ainda, mesmo depois de iniciar a igreja, o Senhor ainda deu oportunidade ao povo judeu de se arrepender. A gente vê a pregação de Pedro, depois a pregação de Estevão, né? Ali na pregação de Estevão está bem representado, né? O povo judeu rejeitando o próprio Espírito Santo, né? Ele rejeitou a Deus Pai, a Deus Filho e ao Espírito Santo, quando ali em Estevão, ele faz aquela pregação, né? E eles vão e apedrejam Estevão. Então, depois de eles rejeitarem totalmente, então, por fim, no ano 70, depois de Cristo ali, né, o templo foi totalmente destruído, e ali o Senhor estava mostrando a eles que não tinha mais nada que tratar com o povo de Israel, né, com o povo judeu ali, e o templo foi totalmente destruído, e até hoje
mesmo esse povo judeu ainda agora tendo uma nação lá chamada Israel, com o povo judeu lá, eles estão lá ainda em incredulidade. Nenhum judeu hoje crê que Jesus Cristo, né, aquele homem que o pessoal conhece da história, que andou aqui, que foi crucificado e tudo mais, que fez milagres, curou, né, e tal. Aquele homem lá, chamado Jesus Cristo, nenhum judeu, né, que está na fé judaica, vamos dizer assim, né, eles creem que ele é o Messias deles e que eles mataram esse Messias. Nenhum deles crê, né? Então estão lá em rebeldia e incredulidade hoje, né? Então não é muita gente fala assim, mas o povo, esse é o cumprimento da profecia, os judeus já estão lá, ó, já criaram a nação de Israel, o Senhor tem livrado eles com guerras e eles têm escapado e tudo mais. Não, continua, não é cumprimento de profecia nenhum assim ali, né? Pode ser assim, a preparação, Deus preparando o palco, né, para cumprir as profecias relativas ao povo judeu, né? Porque existem promessas e profecias relativas ao povo judeu que Deus vai cumprir todas elas. Só que vai cumprir com o quê? Com aqueles que são verdadeiros israelitas, verdadeiros judeus. A gente sabe pela palavra em Romanos que o verdadeiro israelita, verdadeiro judeu, não é simplesmente aquele que é nascido de Abraão, né? É aquele que é nascido da promessa, filho da promessa e da fé, né? Porque, por exemplo, Abraão teve 2 filhos, teve Isaac, que é o filho da promessa, mas teve também Ismael, só que Ismael não era filho da promessa. Então, quem é israelita? Quem é filho de Abraão, filho da fé? Isaac, porque ele é o filho da promessa, né? Assim também como o verdadeiro judeu israelita vai ser não somente aquele que é carnalmente, vamos dizer assim, né, porque é da linhagem lá de Abraão, mas sim aquele também que creem, né, no Senhor Jesus Cristo. E nesse trecho aí que a gente está lendo aí do irmão Brucente do livro, ele está falando exatamente dessa restauração do povo de Israel, porque Deus, todas as promessas feitas ao povo de Israel lá no Antigo Testamento, e tinha promessas de prosperidade, de ser a nação que estaria sobre todas as outras nações, que todas as nações iriam a ele para buscar, né, a Deus, as bênçãos de Deus, eles, através deles, né, as bênçãos de Deus e a glória de Deus, né, estaria fluindo a todas as outras nações. Todas essas promessas, né, vão ser cumpridas, né, não foram cumpridas porque eles foram incrédulos, foram infiéis, foram rebeldes e continuam sendo, né? Mas vai ser cumprida. Hoje o Senhor está tratando com eles, mas aí o que está mostrando aí é que ele vai voltar a tratar. E a gente sabe que vai voltar a tratar quando a igreja for arrebatada. Aí sim o Senhor vai voltar a tratar com o povo de Israel, mas primeiro tratando eles com juízos, com castigos, para poder fazer com que eles se arrependam, né, e creiam no Messias. E muitos, né, não vão se arrepender, mas vai ter um remanescente que vai realmente sim crer, se arrepender e vai anunciar o evangelho do reino. Aí. Então, aí o que a gente está vendo é o Senhor, o irmão Brucinho está narrando aí, tudo que acontece ali já no final da tribulação aí, a tribulação, vamos dizer assim, terminou, porque o Senhor já veio, fala aí do Senhor pisando no Monte das Oliveiras, ali, né? Quando o Senhor subiu ao céu na frente dos discípulos, né? Lembre quando o Senhor foi ressuscitado, subiu ao céu na frente dos discípulos, eles ficaram olhando para o céu, assim, aí 2 homens se colocaram entre eles lá, e falou assim, varão de Deus, o que é que vocês estão olhando, né? Que esse mesmo homem que tu viste subir, ele também vai descer, né, para estar aqui de novo com eles. Ou seja, estava falando ali, não era com a igreja, estava falando ali com os discípulos judeus. Então, estava falando com eles o quê? Que aquele mesmo Senhor que eles estavam vendo ali subir ao céu, ele um dia ia voltar para pisar naquele mesmo lugar ali, que foi o Monte das Oliveiras, que foi de onde o Senhor Jesus foi, né, levado para o céu.
ele voltaria, pisaria naquele mesmo lugar agora para reinar sobre Israel e restaurar, né, Israel, ou seja, os judeus e as 10 tribos que estavam perdidas, que estão perdidas, né, dispersas aí pelo mundo. Então, a gente tem que sempre que lembrar isso, ó. As promessas de Deus são sem Romanos capítulo 11, verso 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimentos. Então, aquilo que Deus prometeu, ele cumpre, né? Deus não é como nós, não é como um homem, né? O que ele fala é a verdade e o que ele promete, ele cumpre. Então, todas as promessas feitas a Israel, né, serão cumpridas aí, e, no caso aí tem o início desse cumprimento dessas promessas, aí durante esse período aí, logo no final aí da tribulação, da grande tribulação, e quando o Senhor Jesus vem para restaurar os judeus, restaurar as 10 tribos que estavam perdidas, dispersas, e restaurar, então, a nação de Israel como um todo, para estar reinando, né, o Senhor reinando, né, aqui, e levando as bênçãos, né, e as maravilhas de Deus, e a glória do Senhor Jesus a todas as outras nações, através da nação de Israel. Então, o Senhor vai cumprir tudo isso, mas hoje ainda não está cumprindo, porque, né, eles rejeitaram, e agora o Senhor agora não está tratando com eles, está tratando com a igreja, e a igreja é a coluna e baluarte da verdade, né? Então, é ela que hoje tem que anunciar, né, e mostrar ao mundo essa pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus Cristo, e a salvação que está nele. Só isso aí, Marley. Amém, irmão. Vou continuar a leitura aqui, irmãos. Os juízos do Senhor em Edom sobre as nações que se reuniram para seguir a Rússia na batalha, será tão severo que a própria terra de Edom será deixada em um estado de desolação perpétua. Ela permanecerá estéril e desolada, de geração a geração, por todo o milênio. O Senhor retornará a Israel, vindo de Edom, após haver sozinho pisado o lagar. Havendo retornado, o Senhor guiará os exércitos do Israel restaurado para saírem a lutar e subjugar qualquer inimigo que ainda restar naquele que é seu território de direito. Assim como nos dias em que Josué liderou os filhos de Israel nas conquistas, a batalha estenderá a ponto de atingir a terra da Assíria. Nessa ocasião, Israel tomará posse de toda a extensão de sua herança prometida. O ribeiro do rio de Egito até ao rio de Eufrates. O Marley? Oi. Aí está falando aquilo que eu falei, né? Mostrando que lá, quando Israel saiu do Egito, ficou 40 anos no deserto e depois entrou na Terra Prometida, eles não tomaram toda a herança prometida para eles, né? Eles não fizeram isso. Mas nessa ocasião agora aí sim, vai tomar toda a herança. Pode continuar, Marcos. Edom receberá o golpe final dos exércitos de Israel. Então restará nenhuma pessoa sequer, serão totalmente extintos, como nação da face da terra. Os filisteus também receberão o golpe final dos exércitos de Israel, e nunca mais existirão como nação. Está passando um som aqui, irmãos. Deixa eu esperar passar. Moabe e Amon serão vencidos e feitos tributários de Israel. Será permitido
a um remanescente daqueles povos que permaneça na terra por todo o tempo do reinado pessoal de Cristo. Satanás será acorrentado e, confinado no abismo por 1000 anos. O Senhor porá um fim a toda guerra e violência. Daí em diante, não será mais permitido que opressor algum moleste Israel novamente. O Senhor estabelecerá, então, o trono de sua glória em Israel. E em todas as nações que restarem na terra serão reunidas diante dele e julgadas de acordo com a maneira como trataram os mensageiros do evangelho do reino, que tiveram então percorrido e pregado por todas as nações. Então o Senhor o separará como pastor separa as ovelhas dos bodes. As nações que se mostraram justas entrarão juntamente com Israel nas bênçãos sobre a terra. As nações que tiverem se mostrado injustas serão destinadas ao juízo eterno. Esse é o juízo que o Senhor exercerá no caráter de uma sessão de tribunal. Os 1335 dias contados a partir da metade da semana terão então se esgotado. Cada adversário e todo aquele que é mau terá sido vencido. Marden, achei interessante a gente ler aí Mateus, aquela referência lá, quando fala que as nações, aí é Mateus 24:14, né? 14. E o outro lá também, Mateus 25:31-46, porque, se eu não me engano, muitas vezes pegam essas referências aí e ficam achando que é a igreja, que tem a ver com crente, com cristão e tudo mais. Realmente. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E Mateus 25, de 31-46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e formos ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também me responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo,
que, quando a um destes pequeninos não fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então é interessante aí que a gente vê que esse texto aí, ele está falando, o Senhor separando as ovelhas do bode para entrar aí no milênio, né? As ovelhas separadas, que são aqueles de todas as nações ali que ouviram o evangelho do reino pregado pelo remanescente de judeus ali, e que creram nesse evangelho do reino e que ajudaram, né, esse remanescente que vai ser perseguido, vai ser maltratado, vai ser martirizado, ou seja, mortos, muitos deles, e esses que ouviram e creram e vão esconder muitas vezes, dar alimento, ajudar, ou vão visitar lá esses irmãos aí, lá na prisão, né? Então, esses que fizeram isso, porque creram aí no evangelho do reino e trataram assim aqueles que estavam pregando esse evangelho do reino, que é um remanescente, aí o Senhor vai separar como a ovelha deles. E os outros, todos os outros que não fizeram isso, pelo contrário, né? Fizeram tudo ao contrário e até perseguiram e mataram, esses aí vão ser jogados aí no lago de fogo, né? E o restante, as ovelhas, vão entrar no milênio, né? Eles vivos ali vão entrar no milênio, e essas nações, né? Claro, quando eu falo nações, porque são pessoas, né? De nações, né? E eles vão entrar e vão continuar vivendo, morando nas suas nações, né? Nos seus países, e trabalhando e tudo mais, mas agora num reino milenal, onde há justiça e paz, e onde o Senhor Jesus vai estar reinando, né, durante esses 1000 anos aí. Aí, às vezes, o pessoal pega esse versículo e quer aplicar esse texto aí que o irmão Marden leu, quer aplicar à igreja, e não é, né? Outra coisa aí, irmãos, é interessante frisar, é, nesse texto aí de Mateus, ele fala, né, que vai fazer essa separação. E, e uma coisa que o Wesley falou aí, que eles vão ser lançados no Lago de Fogo vivos, né? Então, o Senhor não vai matar eles para depois lançar no Lago de Fogo. O Senhor vai pegar, separar, né? Para quem vai entrar no milênio, como ele está falando aí com as pessoas vivas, né? Ele está identificando, né? Fazendo essa separação entre aqueles, né? Que contribuíram para o reino e aqueles que fizeram o contrário e até perseguiram, né? Como o Wesley colocou. Esses, eles vão estar vivos, né? Eles vão entrar no reino milenial vivos, né? Tem que estar vivo para entrar no reino milenial, no caso. E, e os outros, né, que fizeram o contrário, também vivos, serão lançados no lago de fogo, né? Vão ser lançados nesse juízo, esse tormento eterno aí, já vão estar lá. É, isso aí é aquela passagem, né, quando fala da separação do joio e do trigo, né, quando atai amarrar em feixes, né, e lance no fogo, né, que nunca se apagará. Essa passagem, eu não lembro muito bem qual é a passagem, onde fica, se algum irmão puder ajudar aí, eu acho que eu estava até comentando sobre isso nessa semana ou semana passada, lembro, Wesley? Eu lembro que comentou, vou procurar aqui, Ramon. É justamente aquela passagem que fala que é sobre o joio, né, cresceu, né, no meio do trigo e depois que era para deixar crescer o joio. Quando o joio crescesse, era para tirar o joio, amarrar ele em feixes, né, e depois lançar ele no fogo, né, para ser queimado. Aí vai Já ser achei aqui, você quer que leia? Marden pode ler, Marden é Mateus 13, 24 a 30.
Mateus 13, 24 a 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu em teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então veja aí, irmãos, nessa passagem, né, que ele pede para os seus servos ali pegarem o joio, né, primeiro arrancar, atar em molhos e depois lançar eles no fogo. E o trigo, né, eles juntar e colocar no celeiro, né? Então, ali, essa representação aí do milênio, né, quando a gente pode ser aplicado, que aí o Senhor vai pegar o joio, pegar o joio separado do trigo, atar ele em molhos e lançar no fogo, né, no lago de fogo. E o, o trigo, né, ele vai pegar, juntar e colocar no seu celeiro, no caso, né, que é o milênio, né, essa representação. E isso, irmão, essa passagem também, também quero colocar aí para os irmãos, essa passagem é utilizada, infelizmente, também, para dizer que a pessoa, se não fizer isso que o Senhor diz aí, né, atualmente, né, tipo assim, se você não visitar o preso, se você não der água, não der de beber para as pessoas, não der de comer, e não fizer essas obras, quando chegar naquele dia, você vai ser colocado de lado, né? O Senhor vai dizer que não te conhece. Então, coloca a salvação também em pauta, levando em consideração essas obras, né? Tem essa situação e também outra passagem que o irmão leu falando sobre a questão que esse evangelho do reino vai ser pregado em todas as nações e não virá ao fim, também é utilizada para dizer, para usar essa passagem como se fosse o start para que o dia do Senhor aconteça, né? Que é o dia do Senhor em que ele vai vir e vai reinar, né? Então, todas as duas passagens usadas de forma totalmente fora da, do contexto, fora do que realmente a passagem fala, né? Que se a gente lê o contexto, entende de que não se trata disso, né? Muito menos de questão de salvação, de perda de salvação, né? Porque a passagem é muito clara, que fala sobre a questão lá já no fim na questão da tribulação, né? Que ali as pessoas não ao invés de ajudar, né, o remanescente judeu, eles irão atacar o remanescente, não vão dar abrigo, não vão ter nenhuma atitude para com eles, mas, na verdade, vão ter atitude contra o remanescente, né? Então, eles vão ser contra esse testemunho, né? Ou seja, contra esse evangelho do reino que vai ser pregado, eles vão ser contra. Então, no momento que o Senhor vier e for confrontar eles, eles vão dizer, mas por que você não vai aceitar que a gente entre no seu reino? Aí ele vai dizer, por isso, esse motivo, né? Porque eles rejeitaram os pequeninos, que os pequeninos são que o Senhor coloca como pequeninos, são os representantes dele aqui na terra, né? No momento em que eles estiverem pregando, né? Anunciando esse evangelho do reino, né?
né? Tipo como se um rei fosse visitar uma cidade e mandasse seus diplomatas, né? E avisasse lá, ó, o rei fulano de tal país tá chegando, tal, e anunciar a entrada desse rei, né? E esses daí é como se fossem aqueles que não dessem crédito, né? Não dessem crédito ao aviso que está sendo dado, né? E aqueles que deram crédito, que receberam os diplomatas, né, receberam as pessoas e cuidaram delas, esses aí sim, né, que vão ser recebidos, né, também no reino, né, no reino milenial. Então, é basicamente isso, né? Não tem nada a ver em questão de salvação, né? Se você não visitar um preso, se você não pregar o evangelho, se você não chegar e não der de beber, a pessoa está com sede, né? Coisas assim absurdas, né? Se você não der de comer, que está com fome, você pode você não chegar naquele dia de dizer, a comida eu não conheço. Então, é uma coisa totalmente fora, né? Então, você tem totalmente claro que é em relação lá já no final da tribulação que o Senhor chegar e separar as pessoas, o joio do trigo, e o joio ser lançado no lago de fogo e o trigo vai entrar no reino com o Senhor. Interessante isso aí que o Ramon está falando, e realmente é uma passagem que o pessoal usa muito, né, para justificar que a gente tem que fazer as obras e tal. Mas quando a gente lê em o Evangelho de Mateus, a gente vê que esses irmãos que vão ser perseguidos, né, e que esses bodes aí, né, que representam essas nações que não vão dar esse auxílio, né, a esses pequeninos irmãos, né, e lembrando que a gente está falando da grande tribulação ali, e onde esses pequeninos irmãos serão extremamente perseguidos, né? Então, eles não vão ajudar esses pequeninos irmãos, por quê? Porque eles são justamente, né, como a gente pode falar assim, aqueles que estão pregando o reino, que estão pregando algo que é diferente ao reinado da besta, né? Então, talvez por medo, também por incredulidade, né? Obviamente, por incredulidade, eles não vão ajudar eles, né? Eles não vão ajudar esses pequeninos irmãos, né? Que o Senhor vai levantar ali naquela época para pregar o evangelho do reino, né? E eles não ajudarão eles, né? Mas todos aqueles que como que a gente pode dizer, né? Dá a cara, a tapa, né? Porque se eles ajudarem aqueles pequenos irmãos, eles vão estar correndo risco também, né? Porque os pequeninos irmãos, né, esses irmãos que vão estar pregando o evangelho do reino, eles vão estar sendo perseguidos, né, ao extremo. Então, eles dando esse auxílio para eles, né, eles também estão correndo esse risco, né? E isso é um passo de fé, né? Porque eles estão pregando algo que ainda vai vir, né? Algo que ainda não está tangível com os olhos, né? E a fé, justamente, ela faz isso, né? Então, eles, né, entrarão no reino, né, por esse passo de fé, por acreditar, né, na pregação desses pequenos irmãos e irão desfrutar, né, da glória e da graça do Senhor ali no reino, né? Só queria fazer esse comentário aqui. Outra coisa que eu queria destacar aí do comentário de Ramon, né? Que Ramon comentou aí uma coisa bem interessante, que às vezes a gente não se apercebe, né? Mas esse joio aí, ou esses bodes aí, né? Que vão ser separados aí das ovelhas ou do trigo, né? Eles vão ser lançados no lago de fogo, realmente vivos ali, né? Não vão morrer primeiro fisicamente aqui, para depois ir pular, não. Eles vão ser diretamente jogados lá no lago de fogo, onde já vai estar lá a besta e o anticristo, né? Eles dois já vão ser os primeiros a inaugurar lá o lago de fogo, que hoje está vazio, o inferno hoje está vazio, não tem ninguém lá, né? Então, a besta e o anticristo, né? E eles vão ser os primeiros a inaugurar lá
o inferno ou o lago de fogo. A gente viu aí, desde o início da narrativa aí desse trecho do livro, que narra aí a vinda do Senhor, né, para reinar, e ele colocando os pés lá no Monte das Oliveiras, e fazendo toda essa obra de restauração dos judeus e do povo de Israel, ou das outras 10 tribos, e também livrando e salvando eles dos inimigos, né, que a gente vê que quando o Senhor vem, primeiro livra o remanescente do ataque da Confederação Ocidental, juntamente com a besta, e depois, quando ele traz de volta todas as 10 tribos para lá, para Israel, aí vem o ataque lá de Gog, que é uma confederação também, né, encabeçada pela Rússia ali e outras nações, que vão atacar também as 10 tribos aí, e Israel, né, completo ali, já restaurado, e o Senhor também os salva, os livra, né, maravilhosamente. Você vê que eles não lutam, a nação de Israel não luta, né, o Senhor Jesus, né, o rei deles, o Messias ali, presente, ele mesmo vai cuidar daqueles inimigos, né, a gente leu aí que falou do terremoto e de outras coisas que vêm, que vão destruir aqueles exércitos todos. Então, muitos morrerão, outros continuarão vivos e vão correr de volta para suas nações, né, vão voltar, e aí depois o Senhor vem e julga, né, o Senhor vem depois separar, né, os bodes das ovelhas, ou seja, aqueles que são do Senhor realmente, que ouviram o Evangelho do Reino, como já foi explicado aí, vou explicar de novo, né, daqueles que são os bodes, muitos desses que conseguiram sobreviver a esse ataque e voltaram, né, e outros que não foram nesse ataque, mas que estavam lá nas suas nações, mas que não receberam o Evangelho do Reino e ainda maltrataram e mataram os pequeninos, né, irmãos do Senhor. Então, eles não receberam, foram rebeldes, não creram, não aceitaram, não receberam o Senhor, aí vão pegar esses bode todo, né, esse joio todo aí, e vai ser lançado lá no Lago de Fogo, né, diretamente. Pegou vivo ali, porque eles não morreram, quem morreu durante a guerra e a tribulação que não creu, né, ou que foi incrédulo, vai ficar aguardando para no final do milênio ser ressuscitado, e aí ir por o tribunal do trono branco, esse é mesmo, do trono branco, né, no caso, e ser ali, ouvir ali a sua sentença de condenação e ser lançado no Lago de Fogo, né. Então, outro detalhe muito importante aí, irmãos, é entender que as pessoas que vão estar lá no Lago de Fogo, por não terem crido, primeiro, os que hoje não creem nesse Evangelho da Graça, e os que depois não vão crer no Evangelho do Reino, essas pessoas, né, que morreram hoje sem crer, e que vão morrer também lá durante esse período aí da tribulação, quando for pregado o Evangelho do Reino, também que morrerem sem crer, né, no final do milênio, elas serão ressuscitadas, porque as pessoas são lançadas no Lago de Fogo vivas, no sentido de que vão estar lá com seu espírito, alma e corpo, né, um homem completo, um homem, né, como nós conhecemos hoje, né, assim, vivo, né, com seu corpo, sua alma, com seu espírito, e aí vão ser lançados no Lago de Fogo, que é chamado de a segunda morte, né, porque aí é o quê? Você está nesse lugar, representado aí como um lago de fogo, onde, né, a pessoa vai estar totalmente à parte, totalmente fora, sem nenhum favor de Deus, sem a presença de Deus ali, porque Deus não está presente ali, e ela vai estar num lugar, imagine você estar num lugar onde Deus não está presente, né? Porque a gente pode falar hoje, né, a gente tem hoje as pessoas que são os justos e os injustos, hoje aqui na Terra, né, e Deus
ele cuida de todos. Ele continua cuidando de todos, né? O sol dele nasce sobre justos e injustos. A chuva cai sobre justos e injustos. Mas lá no Lago de Fogo, não vai ter nenhum favor de Deus. Nenhum, né? Então, por isso que é representado aí como um lago de fogo, porque o fogo, né, nos fala de juízo e nos fala de algo que causa muita dor, dor extrema, né? E também é falado como um lugar de trevas exteriores. Então, você imagine, eles já estão em trevas interior, porque estão sem Deus, e o exterior também vai estar em trevas. Por quê? Porque Deus não está lá. A gente sabe que Deus é luz. Deus não está lá, vai ser trevas, tanto interiormente, porque não receberam o amor de Deus, não receberam, né, a palavra do Evangelho, e exteriormente também trevas, porque Deus não vai estar presente nesse lugar. Então, muita gente fica achando, lá no inferno, vou ficar batendo papo com meu amigo, batendo papo, nada disso, vai estar só. Porque a treva exterior, e a pessoa não vai conseguir nem enxergar ninguém lá. Só no Lago de Fogo. Então, eu falo isso de forma, às vezes está parecendo até que está aterrorizando, não estou aterrorizando nenhum dos irmãos aqui, porque todos aqui já creram no Senhor Jesus, né? Estão salvos, e esse lugar aí não é para nós, né? Não era nem para nós, nem quando Deus criou, porque a palavra de Deus fala que o lago de fogo, o inferno, foi criado para o diabo e seus anjos, não foi criado para o homem, né? O homem é que foi rebelde, desobediente a Deus, e aí está recebendo esse lugar que não foi preparado para ele, mas ele mesmo se preparou para esse lugar porque foi rebelde e desobediente a Deus. Né? Aí eu não falo isso para aterrorizar, mas falo para a gente entender a solenidade, a seriedade do que essa mensagem do Evangelho, essa pregação do Evangelho e dessa disposição de Deus em salvar e a longanimidade dele em salvar também, né? Que essa mensagem alcance muitas pessoas, alcance todos, e todos tenham oportunidade de ouvir e de crer, né? Então, é uma coisa solene e séria, porque a gente não está falando de algo que lá no final, para aqueles que não receberam o amor de Deus, que não creram, vai ser um final bom, não. É um final terrível, né? Mas, claro, que para nós que cremos, é só bênção, só maravilhas. Então, a gente se alegra, porque quem fez isso, né, não fomos nós. Fomos nós que nos preparamos para estarmos lá no céu com o Senhor. Não, Ele nos preparou, né? Ele nos elegeu, né? E Ele nos predestinou. Então, a gente, né, dá graças a Deus por isso. E ouvindo essa mensagem tão solene, tão séria, e percebendo esse grande amor de Deus para conosco, a gente só pode render graças a Ele, nos prostrar e procurar estar nos ocupando com essa pessoa maravilhosa, que tem muito, muito, muito mais ainda para nos dar e nos abençoar, né? Então, graças a Deus pelo Senhor Jesus por isso. Wesley, eu queria acrescentar aí da questão do que o fogo representa também. Ele representa, ele é consumidor, né? Então ele consome tudo, né? Ou seja, o que tiver, né? Pode ser pedra, o que tiver, ele vai consumir. Então, isso aí também caracteriza a questão das trevas exteriores, né? Que lá no Lago de Fogo não tem nada. É um vazio, né? As pessoas não vai ser aquela coisa do clube, né? Como muitos pensam, né? Vai chegar lá no dito inferno, que na verdade é Lago de Fogo, vai chegar lá e vai ficar se abraçando, batendo papo. Não, vai trevas exteriores, né? As pessoas vão estar sozinhas e sofrendo, né? Para sempre. Né? É uma coisa muito, muito terrível. Não tem como a pessoa brincar com a situação dessa. Não é brincadeira, é uma situação muito séria, né?
só de imaginar, né, da pessoa ficar a vida, a eternidade, né, que a gente conhece hoje, como a nossa mente é temporária, né, a gente pensa no tempo, né, tipo assim, a gente pensa daqui a 1 ano, 2 anos, né, a gente tem essa questão de linha do tempo, e lá não, é eternidade, é sempre, né, e é uma coisa até que não dá nem como a gente imaginar como vai ser tão terrível, né, então, as pessoas ficam às vezes brincando, né? Achando que vai ser bacana, que vai ter festa, vai poder fazer e acontecer e tal. Mas é de uma ignorância muito grande, né? Realmente um desconhecimento muito, muito grande que, infelizmente, vai trazer um sofrimento terrível, né? É, uma coisa, irmãos, que eu queria até aproveitar aqui, né? A gente está falando sobre esses assuntos aqui também de Mateus. Queria trazer uma passagem aqui que teve uma irmã que colocou lá no grupo aqui do Salvo pela Graça, que é Mateus, capítulo 10, do versículo 34 ao 39. E diz assim: Não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Essa passagem aí, ela pode se encaixar nessa questão desses que ajudaram, né, esses pequeninos irmãos, né, quando ele fala aqui dessa questão quando fala que aquele que achar sua vida a perderá, e que perde a vida por minha causa, esse a achará. Além da questão aqui, quando fala sobre a divisão, né, entre o homem e seu pai, digamos assim, divergência, né, entre pessoas próximas, né, tipo, a briga, né, isso eu entendo, né, irmãos, me corrija se estiver errado também, que essa questão aqui trata-se justamente da tribulação, né, que aquelas pessoas, né, vão crer, uns vão crer no evangelho do reino, outros não. E justamente na família vai ter na família, né, nos relacionamentos pessoais, vai ter esse conflito, né, daquele que vai acreditar, né, e aquele que vai defender a besta e o falso profeta, né, e vai ficar esse conflito entre eles, né, digamos assim, e vai causar essa divisão. Eu estou certo em afirmar isso, né? Ainda falar aqui, não pense que eu vim trazer paz à terra, mas não vim trazer paz, mas espada. Quando o Senhor Jesus fala disso aqui, ele está falando lá da tribulação, né? Ele não está falando da primeira vinda dele, porque a primeira vinda dele, ele veio para os seus, né? Os seus não receberam, ele veio trazer. Na verdade, eu acho que nessa primeira vida ele veio trazer paz, né? Na segunda é que ele veio trazer espada, no caso, não é isso? Os irmãos podem me ajudar nisso aí? Não, Ramon, ajudar você está falando o pensamento correto, é isso aí mesmo, né? A gente sabe que o Senhor Jesus, na sua primeira vinda, quando ele veio aqui, ele veio para salvar, né? E ele não veio condenar, né? E não veio condenar, porque quando fala da espada aí, está falando de trazer o juízo, né? A gente sabe que a espada nos fala disso, lá em Romanos 13, quando Paulo fala das autoridades, ele fala disso, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Romanos 13. Ele fala assim, ó. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem
e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, quando o Senhor Jesus está dizendo aqui, nesse texto, que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada, é porque realmente ele veio trazer agora aí o castigo e o juízo, né, sobre aquelas nações e sobre aqueles que foram não rebeldes e pecadores e perseguiam, né, os pequeninos de Deus. É exatamente esse pensamento aí, e realmente nessa época aí, e é exatamente nesse período desse texto que a gente leu aí, né, porque é quando o Senhor Jesus vem, né, para estabelecer o seu reino milenal. Aí ele vai trazer o quê? Vai trazer espada. Lembra lá que Apocalipse fala que ele vem e uma espada, uma afiada espada aguda saia da sua boca, né? Fala assim lá em Apocalipse, né? Por quê? Porque ele vem trazer exatamente castigo, né? Juízo, né? E realmente o que vai acontecer nessa época da tribulação é isso. Aqueles que crerem no reino, no evangelho do reino, e vão ser muito perseguidos, vão ser martirizados e mortos, e vai acontecer de pai entregar filho, filho entregar pai, então haver essa divisão, né, essa coisa, incompatibilidade aí na família, porque alguns vão crer, outros não, e até mesmo vai acontecer de pai entregar filho, filho entregar pai, para ser, né, morto, para ser preso, essas coisas todas. Vai ser um período realmente muito difícil também, né, principalmente para aqueles também, vai ser difícil também para aqueles que vão estar pregando o evangelho do reino, por isso que o Senhor vai, e nesse final aí que a gente está falando, quando ele fala das ovelhas, né, vocês que foram lá, visitaram esses meus pequeninos irmãos, que deram água, que alimentaram, né, então, e essas ações feitas para aqueles que vão crer no evangelho do reino, em atendimento a essas testemunhas que estão pregando o evangelho do reino, vai ser de grande valor, né, de muito valor. Às vezes parece pouca coisa, dar um copo de água ou visitar, né, mas vai ser de grande valor, porque eles vão ser muito perseguidos, né, e vão ser muitos vão ser martirizados e tudo mais. Então, realmente, essa passagem está falando desse período realmente aí, Ramon. Obrigado, Wesley. Inclusive, essa passagem, né, ela é uma das passagens, né, que é meio que confundida aí, né, que o povo meio confunde com essa passagem aí para relacionada à igreja, né, de você abandonar, quando fala, né, que aquele que não quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, a perderá. E quem perde sua vida, por minha causa, esse achará. Essa passagem também é utilizada para dizer, né, que a pessoa, se não, tipo, se ela dedicar mais tempo, né, à sua família, e, tipo, não fazer a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que a pessoa diz que é a vontade de Deus, né? Em detrimento para fazer alguma coisa relacionada ou à família ou aos filhos, essa pessoa não está fazendo, ela, tipo, perdeu a vida, né? Digamos assim, né? Tipo, relaciona isso a nossa época, entendeu? Então, essa passagem também que é utilizada dessa forma, fora do contexto, no caso, né? Sim, é verdade. E às vezes pode-se fazer uma aplicação com essa passagem para nós hoje, no sentido de a nossa vida ser dedicada totalmente ao Senhor. Só que a gente sabe que hoje, com a igreja, hoje, a nossa dedicação ao Senhor, o Senhor não nos pede, por exemplo, de a gente desconsiderar ou rejeitar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa esposa, os nossos filhos, não pede isso. Quando a gente vê nas epístolas, por exemplo,
a gente vai ver lá o Senhor mandando o filho ser obediente ao pai, o pai cuidar dos filhos, o marido amar a esposa servir ao seu marido, né? A gente honrar o nosso pai, a nossa mãe e tudo mais. Não acontece hoje o que tá sendo falado aí. Hoje a gente sabe que não acontece. A gente vive num mundo cristianizado. A gente está num país cristão, né? Então, às vezes pode até acontecer de um filho, o pai ser de alguma religião e o filho se converte, ele não gostar muito, mas ele não vai entregar o filho para ser morto ou para ser preso e martirizado, porque nem a perseguição não está tendo aqui. Quando acontece isso nos países islâmicos, por exemplo, alguns países que realmente eles perseguem e martirizam cristãos, pode até acontecer isso aí, né? Mas não é ainda esse cumprimento disso aí, né? Eu já soube de história, por exemplo, não sei se foi na Índia, de um membro da família, um filho tal, de se dizer que estava seguindo lá a fé cristã, né? Enquanto ele não se batizou, eles tudo bem, sem problema nenhum. No dia que ele se foi e se batizou, e aí se tornou realmente, fez a profissão ali, e deu testemunho de que agora era um seguidor do Senhor Jesus, eles foram e mataram, né? E tem relatos de eles pegarem, às vezes, e pegar, botar fogo na casa com o filho ou os parentes que se converteram, né? E matar todos. Mas isso aí, né, não é o cumprimento disso aqui que o Senhor Jesus está falando. Mas, em termos de aplicação, né, dá também um testemunho para a gente, né, e todos nós também pedimos graça diante do Senhor e de Deus. Se um dia chegar numa situação dessa, a gente, né, se manter calmo, tranquilo e fiel ao Senhor, né? Mas ainda não é isso aí que vai acontecer aí, porque a perseguição nessa época aí da tribulação vai ser tamanha, né, que o pai e filho entregando um ao outro vai ser uma coisa, vamos dizer assim, quase que normal assim, né, para eles que estão sob o domínio ali do reino da besta, né, e do anticristo ali, né? Eles vão achar aquilo ali uma coisa mais maravilhosa ou mais natural, entregar aqueles que são os que estão pregando o evangelho do reino e são testemunha do Senhor Jesus, né? Do Messias que virá. Eu acho que dá para a gente ter um melhor entendimento dessa passagem, né? É dentro disso aí mesmo que os irmãos estão falando. Mas lá em Lucas também o Senhor fala um pouco disso, né? Só que no versículo 40, na verdade, ele fala disso no versículo 51. Mas no versículo 49 ele fala um negócio interessante. Ele fala assim: eu vim lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Ou seja, ele veio trazer, de certa forma, também, sim, um juízo sobre a terra, né? Mas só que ainda não estava ardendo esse juízo, né? Ele queria que já estivesse a arder, mas ainda não estava. No versículo 50 ele diz: tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Aqui está falando da morte dele, da crucificação. Então, antes desse juízo vir, né? O Senhor fala antes, porém, ele tem que passar por esse batismo, né? Ou seja, que era a crucificação dele, né? A morte dele. Aí depois ele vem. Supondes que vim trazer a paz à terra? Não. Eu vos afirmo, antes de visão. E isso nos remete para esse tempo que os irmãos estão comentando aí, né? Que é justamente aquele tempo de extrema perseguição ao remanescente fiel, né? Igual a gente já viu no capítulo 25, que irá pregar o reino, né? Que irá pregar o evangelho do reino, aquele evangelho que diz que o Senhor Jesus vem para reinar sobre a terra com justiça, né? Essa pregação para os incrédulos será algo contrário extremamente contrário àquelas questões políticas, né? Cabeça vai levantar, né?
e toda aquela heresia. E por isso eles serão perseguidos, né? E em Jeremias 9, diz assim também, Jeremias 9:4, cuidado com os seus amigos, não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Isso aqui tudo está se remetendo para esse tempo ali da grande tribulação. E aí, que nem o Wesley falou, também se aplica e se aplicou aos irmãos ali no início da igreja, né? Onde eles foram perseguidos também por levantar a bandeira do Senhor Jesus Cristo. E é assim que acontece, assim, até hoje, né? Quando a gente levanta, não né, a esse extremo, né? De chegar a ser perseguido e morto. Graças ao Senhor, hoje a gente não tem, a gente tem essa limitação aí, né? Onde que a gente pode professar com certa liberdade a nossa fé. Né? Tem lugares do mundo que, igual o Wesley falou, ainda não tem liberdade. Um exemplo disso, eu estava lendo aqui um pouco a respeito dos direitos humanos, né? Que aquela carta que, depois da Segunda Guerra Mundial, as nações se reuniram e fizeram os direitos humanos e tal. E lá está prevista a liberdade de religião e de até mesmo de apostasia. Se a pessoa quiser apostatar de uma religião para ir para outra, a pessoa tem liberdade para isso. Aqueles países ali da Arábia Saudita, que são justamente esses países que a gente vai ver, que a gente está vendo aqui, né, que vão acabar formando a Confederação das 10 Nações do Rei do Norte, que são os islâmicos e tal, eles não aceitaram os direitos humanos, né, a Declaração dos Direitos Humanos, por causa desse parágrafo que tem lá, né? Porque para eles, deixar a religião deles lá é algo muito grave. Então, assim, pode ser e acontece, a gente vê aí aquele Estado Islâmico, né? Matando cristãos, né? Enfim, pode acontecer isso hoje ainda, né? Porque o mero levantar a bandeira do Senhor Jesus Cristo aqui, a gente já está incorrendo aí de ser mal visto, né? Que os irmãos estão falando, graças ao Senhor, isso não acontece, né, em sua plenitude. Mas naquele tempo, né, no final ali da grande tribulação, a perseguição será genérica, né, será no mundo inteiro, né? Não vai ter limitação. Satanás ele vai ter certa liberdade para agir, né, em todas as esferas ali, né? Mas graças ao Senhor também vai estar preservando esses pequeninos irmãos, né? E eles entrarão, né, no reino, tomarão posse do reino, que o Senhor está preparado, já está preparado para eles, né, desde a criação do mundo. E é isso aí, irmãos. Queria só fazer esse comentário aí também. Nesse caso aí, a perseguição atual, né, é uma perseguição mais local, né, Marley e Wesley? É uma perseguição, tipo, essa divisão que acontece é mais uma divisão assim, em alguns lugares, pontuais mesmo. Mas aí está se referindo a todos, né? Ele vai trazer essa divisão aí e vai acontecer isso de forma global, né? No mundo inteiro, né? Digamos assim, vai acontecer de o amigo se voltar contra outro, o pai se voltar contra o filho se voltar contra o pai. Isso vai ser de forma generalizada, né? Porque como a besta falso profeta vai estar no mundo agindo, né? Então, e ainda tem aquela questão lá da marca da besta e só poder comprar, né? E essa atividade econômica no mundo, se a pessoa tiver essa marca, então tudo isso aí, né? Vai culminar nessa situação aí de forma global, né? Porque não, atualmente, né, como eu já falei, é uma questão local mesmo. É um país ou outro que tem uma situação nesse sentido, né? De ter um conflito desse entre amigos, parentes, tá? Mas lá, como a passagem se refere aí, é mesmo geral, né? Vai acontecer de todos, no mundo inteiro, acontecer esses conflitos entre famílias, né, entre amigos,
em relação ao entendimento, né? Tipo, se a pessoa passou a crer no Evangelho do Reino, né? E a receber esses pequeninos irmãos em casa e ajudar em contribuir com esses pequeninos irmãos, eles realmente, ou o pai, ou uma figura, né, de relacionamento, que tem uma relação pessoal com essa pessoa, ter um conflito com ela, denunciar ela digamos assim, a justiça desse mundo, né, que vai ter na época, né, vai ter denunciar para essa pessoa ser presa ou ser torturada, que seja lá o que for, né, que vai ser feito, né, contra essa pessoa, né? Então vai ter esse conflito, né? E aquela pessoa que não fizer essas coisas, né? Porque por isso que a passagem fala, né, que aquele que não e quem não quem achar a sua vida a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa esse achará. Por isso que a passagem fala isso, porque aquele que não crê no evangelho, né, não quiser crer, digamos assim, no evangelho do reino, ou com medo, ou porque quer preservar a própria vida, né, porque vai ser essa situação mesmo, as pessoas vão morrer porque por crer no evangelho do reino, né? Porque vai ser denunciado, essa pessoa vai ser entregue, né, pelo seu próprio amigo, pelo seu próprio pai, pela sua própria mãe, né, nesse tempo. Então, a pessoa, por querer preservar a própria vida, ele vai negar, né, negar que crê. Então, nesse sentido, né, a passagem ela é muito clara, né, que essas pessoas, né, que rejeitaram o Senhor Jesus por medo, né, por preservação da própria vida, essa vai perder a vida. Qual é a vida? A vida eterna, né? Com o Senhor Jesus, né? Então, essa aí, irmãos, eu acho que fica bem claro nessa passagem, né? Aqui ela se refere, mas, claro, né, como os irmãos colocaram, pode ser aplicada no nosso tempo, claro. A gente sempre busca ter esse entendimento de que é, a prioridade na nossa vida, né, é sempre vai ser o nosso Senhor, então é sempre buscar isso, né? Buscar essa, esse objetivo, no caso, né? De sempre buscar o nosso Senhor em primeiro lugar, em tudo. Mas aí a passagem é bem clara e muito, muito interessante, né? Como a gente vendo, né? Como a palavra ela é bem clara em tudo que é colocado, né? Tipo, o Senhor trouxe essa revelação pra gente e a gente consegue entender isso tudo por conta. Agora é minha vez de passar carro e moto aqui. Isso tudo por conta do nosso Senhor, né? Que nos ajuda sempre. É interessante também, irmãos, que o Senhor hoje ele nos dá uma paz que o mundo não conhece, né? Ou seja, ao mundo, a esse mundo aqui, o Senhor realmente não trouxe paz nenhuma, né? Hoje a gente tem a paz que excede todo entendimento, por quê? Porque hoje a gente tem o Espírito de Deus habitando em nós, né? Temos a certeza dessa obra que o Senhor fez por nós e que esse pouquinho que a gente sofre aqui já tem tempo, né, contado para acabar e estaremos com nosso Senhor. Mas ao mundo, o Senhor não veio trazer paz ao mundo, né? Ele até admoesta, né, que no mundo a gente terá aflições, aqui a gente vai ter aflições, né? Uns em menor escala, né, outros em maior escala, né, igual a gente está falando desses irmãos lá da Ásia, né, do Oriente Médio, que sofrem, né, bastante perseguições, né? Mas isso aí que os irmãos estão falando, são coisas que são pontuais, né? O Espírito Santo de Deus, né, está restringindo a atuação do mal aqui, igual a gente vê lá em 2 Tessalonicenses, né? Só tem esse que o detém agora. Então, o Espírito Santo, a partir do momento que ele é retirado aqui da Terra, né? Então, assim, as coisas não estão abertas aí para todo tipo de atrocidade, né? Inclusive entre familiares, igual a gente está vendo aí, né? Vai ser um tempo de extrema provação e juízo, né? Só queria deixar esse ponto, atentar para esse ponto também, né? O Senhor não veio trazer paz no mundo. O mundo não tem essa paz de Deus, né? Nem pode, né? O mundo é inimigo de Deus.
Mas nós desfrutamos dessa paz com Deus, né? Essa paz pelo Senhor agora a gente tem com o Pai.